Olá, tudo bem? Boa tarde. Então, te falar, outro dia eu estava zapeando pela TV, né, domingo, e eu gosto de assistir o Discovery Channel. Tem um programa que eu acho fantástico, que é aquele Largados e Pelados, né? É, porque põe a galera numa situação de sobrevivência igual de povos primitivos, né? Primitivos. E eu acho muito interessante porque o pessoal tem que se virar para fazer fogo, para achar alimento, né? E geralmente o alimento que eles mais buscam nesse programa é um peixe, né? É pescar, né? E um erro muito comum que eles fazem, né? Como eles não têm varinha de pesca, né? Não tem rede, não tem essas coisas, eles fazem, às vezes, arco e flecha, às vezes eles fazem uma lança. E o erro mais comum que a gente vê é que eles veem o peixe numa posição, né? Então ele está lá olhando o peixe, e aí quando ele vai acertar, né? vai jogar a lança para pegar o peixe, ele erra. Aí fala, meu, joguei exatamente ali onde é que eu vi. O que eu fiz que está errado? Né? Já parou para se perguntar nisso? Tipo, os povos primitivos, né? O índio da Amazônia e o aborígene lá da Austrália, né? Todos conseguem. Eu, fruto da cidade grande, da civilização moderna, não consigo pegar um peixe usando uma lança. O que eu estou fazendo de errado? Né? Ou, sei lá, já parou para se perguntar como é que funciona um óculos? Né? Ou uma luneta, um telescópio, um microscópio. Como que o telescópio consegue fazer eu enxergar as crateras da Lua, perceber que a Lua é um instrumento, não é um corpo celeste rochoso, né? Ou fazer com que eu enxergue outros planetas, né? Ou um microscópio que faz com que eu enxergue células que a olho nu eu não consigo. Como eles conseguem aproximar tanto uma imagem, né? O óculos também. O que ele tem que faz eu enxergar nítido? Mas você já parou para se perguntar, sei lá, por que a internet que vem pela fibra ótica é tão melhor do que as outras? Né? A internet que vem por sinal, né? do satélite? Ou até como que funciona um arco-íris? Né? Por que aparece o arco-íris, sei lá, quando eu jogo algumas gotículas de água, que geralmente é depois que chove, né? E ainda tá algumas gotículas de água na atmosfera, e aí sai aquele sol, por que que nessas circunstâncias sai um arco-íris? Né? Ou também a gente pode pensar, né, quando você está dirigindo de noite, né, tá lá com o pai, com a mãe, indo para um restaurante à noite, e você passa na traseira de um caminhão ou vê um motociclista, né, a roupa dele parece estar brilhando, né, ele tem alguns efeitos, os lixeiros também, né, tem alguns adesivos na roupa que parece que estão emitindo luz. Só que aí quando você chega perto não está emitindo luz nenhuma, é um adesivo. Né? Por que ele brilha quando está longe e quando está perto não brilha? É tudo muito estranho. Né? E parece que não tem relação nenhuma. Mas eu posso dizer para vocês que tem uma relação. Todos esses fenômenos eles estão ligados, né? Com um único conceito da física, né? Que é um conceito chamado de refração. Certo? O que é esse conceito conhecido como refração? A refração dos raios luminosos. Bom, quando eu tenho um raio de luz se propagando num meio material, esse meio material pode ser ar, pode ser água, pode até ser o vácuo, que não é meio material, não tem nada ali. Né? Mas quando esse raio de luz está se propagando por um meio e ele incide sobre outro meio, ele vai trocar, vai, por exemplo, do ar para a água, certo? Quando isso acontece, a densidade, né,
a posição das moléculas em relação às outras pode mudar. Né? Se eu, por exemplo, estou no ar e estou indo para a água, eu estou saindo de um meio gasoso e indo para o meio líquido. Então as moléculas que estavam muito dispersas, agora elas estão mais condensadas. O que isso vai acarretar? Vai acarretar numa mudança de velocidade. E essa mudança de velocidade provoca um desvio na trajetória dos raios de luz. Então, basicamente, é uma sequência de coisas, né? A refração, ela muda de meio, o raio de luz ele vai mudar de um meio para o outro. Essa mudança de meio provoca uma mudança de velocidade, né? Devido à densidade do material, a distância de uma molécula até outra, né? Isso vai dificultar a passagem da luz. E essa mudança de velocidade provoca um desvio na trajetória, certo? Então a gente tem uma série de fatores. Muda o meio e depois muda a velocidade, que por fim muda a trajetória. Certo? Quando acontecem essas três coisas, eu estou dizendo que o meu raio de luz foi refratado. Então, por exemplo, agora dá para a gente entender. Quando o cara vai pescar, ele está vendo o peixe. Para ele ver o peixe, está saindo um raio de luz do peixe e chegando no olho do pescador. Só que o peixe está na água. O olho do pescador está fora da água. Então, quando o raio de luz sai da água, ele sofre um desvio. Esse desvio provoca, né, uma alteração na posição da imagem. Eu vou ver o peixe numa posição que ele não está. Então, esse é o erro que o cara do Largados e Pelados comete, que o índio não comete. O índio já treinou tanto aquilo lá que ele sabe que quando ele vê o peixe num lugar, ele tem que atirar um pouquinho mais para baixo. O cara da cidade não sabe isso, não é da vivência dele caçar peixe com arco e flecha ou com lança. Né? Ou quando a gente quer entender o que o óculos faz, o óculos e o olho humano, eles são lentes. Lentes são instrumentos ópticos que aplicam a refração. Eles desviam o raio de luz. Né? Então o olho tem que direcionar o raio de luz para a nossa retina, para a gente conseguir enxergar legal. Só que tem alguns olhos, como o meu, né, que são míopes, muito míope para falar a verdade, que eles precisam de uma correção. Então, o que o óculos faz? Ele ou aproxima mais esse raio de luz para que a imagem que está atrás da retina caia na retina, ou ele afasta esse raio de luz para que a imagem que está antes da retina vá para a retina e fique tudo nítido. Né? Quando a imagem se forma antes é o que a gente chama de miopia. Quando a imagem se forma atrás da retina, é que a gente chama de hipermetropia. Mas os dois casos são corrigidos por lentes que são que aplicam, né, o fenômeno da refração. A mesma coisa para microscópio e telescópio. Né? O que a gente quer? A gente quer trazer a imagem mais perto. Né? A gente quer fazer com que essa imagem se aproxime. A Lua está distante, eu quero que ela chegue mais perto. A célula é pequena, eu quero que ela amplie. Eu uso lentes, eu faço um desvio nos raios de luz que estão chegando para mim, né? E com esse desvio eu posso provocar uma alteração na imagem. Né? Posso fazer ela aumentar ou diminuir, certo? Então, as lentes, elas são aplicações também do fenômeno da refração. E com a lente a gente consegue entender os olhos, como funcionam, a gente consegue entender os óculos, a gente consegue entender o microscópio, o telescópio. Aí você fala, mas você também disse
do arco-íris, né? Pô, o arco-íris vai mudar a velocidade. Cada cor de luz tem uma certa velocidade, né? Se eu faço ele mudar a velocidade, eu separo as luzes que antes era tudo branca, eu quebro elas, né? Em velocidades diferentes. E aí eu consigo enxergar o arco-íris, né? A fibra ótica, mesmo princípio, né? Ela se propaga mais rápido porque, por conta da refração, eu faço ela ter uma trajetória que impede que mude de meio e acontece um outro fenômeno que é conhecido como reflexão total, que é um fenômeno causado por refração. Então, tudo isso explicado por um único fenômeno. Viu só que legal?